espera. Cá está. Então, o prefácio de Vasco de Lourenço do livro Dias da Liberdade em Portugal. E de repente, os portugueses acordaram livres. Em 25 de abril de 1974, primeiro temerosos de estarem perante uma pinochetada, o fantasma de Caúrza de Arriaga pairava no ar. Vieram para a rua. Aperceberam-se que os revoltosos, posteriormente chamados de capitães de Abril, eram libertadores. Apoiaram-se-nos e empurraram-nos para a maior epopeia dos tempos modernos, ficando registada na história pátria como a Revolução dos Escravos. É das páginas mais brilhantes e fascinantes de uma vida coletiva de quase 900 anos. Acordados livres, rapidamente se apercebendo de que não tinham apenas deveres, mas também direitos. Foi o tempo de uma bebedeira coletiva. Na intensa luta por uma vida melhor, livre, justa, solidária e em paz. Naturalmente, muitos quiseram alcançar tudo de uma só vez, como se fosse possível recuperar nuns meses de atraso de 48 anos de opressão, isolamento e guerra. Foi o tempo dos sonhos cheios de esperança, da afirmação da cidadania, da construção de uma sociedade mais livre e mais justa, do fim e do regresso de uma guerra sem sentido, e com a ajuda do nascimento de novos países independentes, onde a língua portuguesa continuou a ser o principal fator congregador. Mais tarde, também, naturalmente, seria o tempo de desabar de algumas ilusões, de recuos em avanços alcançados, de novas lutas pela sociedade que a democracia promete e muitas vezes, demasiadamente, compromete e inviabiliza. Hoje, passados 45 anos, continuamos a usufruir de muitas das conquistas então alcançadas, as maiores das quais são a liberdade, a democracia e a paz. Conquistas que, confio, serão o suporte da construção de um país onde os portugueses poderão ser felizes. Afinal, a grande aspiração de todo o ser humano. Felicidade que, não devemos esquecer, só se alcança se houver liberdade. Liberdade que é só viável se houver coragem. A coragem que os capitães de Abril tiveram e lhes permitiu alcançar a liberdade. Mas é essencial não esquecer e afirmá-lo. Coragem que só aconteceu porque os capitães se inspiraram e se alicerçaram na luta de muitas e muitos portugueses e portuguesas que nunca se vergaram aos ditadores, numa luta de 48 anos, com enormes sacrifícios pessoais e coletivos. Com este livro, Dias da Liberdade em Portugal, recuamos e somos transportados aos primeiros tempos da libertação e da festa. Com a emoção do dever, esses dias louvo e agradeço ao Gerald Blancourt e ao Daniel Bastos Baiajão. Vivi esta jornada 1º de maio de 1974, que continuo a recordar como um dos dias mais felizes da minha vida. Como então exclamei, depois dessa jornada, só por este dia já valeu a pena. Tudo arriscamos, temos o povo livre, valeu a pena. Hoje, passados 45 anos, continuo a repetir o que já afirmei várias vezes. Não é possível descrever aquele 1º de maio,
Só tendo vivido se pode compreender como foi. Permitam-me que o recorde. Regressado de Ponta Delgada, para onde seguira compulsivamente transferido em 15 de março, no dia 29 de abril, magoado com os fascistas por me terem impedido de ser o comandante das operações, substituído pelo Otelo. Com ele correu muito bem. Comigo, a falta fazer a prova de como teria corrido. Embrenhado no agarrar das pontas do MFA, procurando colmatar o facto de os capitães de Abril, nada ambiciosos, não terem preparado o dia seguinte. Assim, deixando o caminho e o campo livre aos oportunistas e aos spinolistas. Anestesiado pela bebedeira coletiva, em que todo o mundo se lançara a decidir ir ver a manifestação, convidei 3 cadetes da Academia Militar e metemos-nos num carro e fomos para as ruas de Lisboa. Uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, nunca visto antes ou depois. Lembro-me de um pormenor. Apesar do intenso trânsito, da existência de poucos semáforos, não havia engarrafamentos. O trânsito era lento, mas a civilidade imperava. E tudo fluía na maior das calmas, numa enorme e intensa festa e alegria. Descemos à Alameda Afonso Henriques, e ao chegarmos ao Cinema Império, alguém se apercebeu que no carro estava um capitão. Foi um delírio. Encheram-nos o carro de cravos brancos e vermelhos, quase que levavam o pequeno carocha aos ombros. Ao ver muitas fotografias de Gerald tirou do local, concluiu que estaria noutro sítio. Nem se apercebeu do acontecido, pois certamente teria captado essas cenas. Tenho pena. Não posso rever-me nesses admiráveis instantes, como outros se irão rever nas fotos aqui reveladas neste livro. E dali fomos para o estádio, nesse dia batizado 1º de Maio. Não entramos. Fomos convidados para subir a um prédio em frente do mesmo e de uma janela assistimos a parte da enorme festa. Comício. Regressámos ao posto de comando do Estado-Maior-General das Forças Armadas, à Cova da Moura. Desabafei, como disse atrás. Por isto, deste dia, já valeu a pena. Ao ver a reportagem, seja do regresso de Álvaro Cunhal, seja da manifestação, um aspecto me chama a atenção. A importância dada aos políticos como Mário Soares, regressado no dia 28. Passara-se a mesma coisa. E ao herói do MFA, que sobressaía para o imaginário coletivo, ou seja, o general Spínola. Ironias da história, dirão alguns. Resultado da postura dos capitães, afirmo eu. O facto é que os responsáveis pelo 25 de Abril quiseram passar despercebidos. Santa ingenuidade. E deixaram o palco e a ribalta para Spínola e para os políticos. Resultado. Enquanto Spínola era o único a quem a população vitoriava individualmente, enquanto Soares e Cunhal foram recebidos em apoteose, eu, que chegara no dia 29 às 2 da manhã, apenas tinha à minha espera, no aeroporto, a minha mulher, o meu irmão e 3 capitães de Abril. Otelo, Hugo dos Santos e Rui Rodrigues. Situação que mais tarde seria assinalada no livro Capitães de Abril, quando aí se acentua a diferença da recepção a 2 políticos e a um dos principais capitães de Abril, cuja chegada apenas mereceu 3 linhas no jornal O Diário de Lisboa, e porque um jornalista do mesmo era meu amigo pessoal.
Também nisso, o 25 de Abril e eu e os seus autores foram diferentes, realizando um acontecimento que continua a ser único na história universal. E, também por isso, hoje, continuo a considerar que valeu a pena. Obrigado, caros Gérald Blancourt, o fotógrafo francês que faz possível a edição de livros com fotografias que recordam estes tempos, acrescentou aqui o Manel, e Daniel Bastos, meu querido amigo, que por isso tem a concepção e a realização deste livro, por me permitirem reviver aqueles inesquecíveis tempos. Lido aos microfones da Rádio Canal Manel Star, no dia 17 de abril do ano 2019, por Manuel Jorge, na altura em que se lançou em Lisboa este livro Dias da Liberdade em Portugal, altura em que se fazem 45 anos já de liberdade. 48 anos passados em fascismo para muita gente e 45 já de liberdade.